Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre as principais causas de varizes nos membros inferiores. Vou listar 8 delas, algumas relacionadas. A primeira é sexo feminino. Sabe-se que 2/3 dos pacientes que têm varizes são do sexo feminino. Então, mulheres têm o dobro de incidência do que nos homens. Isso provavelmente está relacionado a uma veia com paredes musculares mais finas. Então, é uma veia que não suporta tanto a pressão. Pressão essa que aumenta em alguns casos, como, por exemplo, na segunda causa, gravidez. Com o aumento do tamanho do útero dentro da barriga da mulher, há uma compressão de algumas veias que fazem um retorno do sangue das pernas em direção ao coração. Essa compressão faz com que o sangue fique acumulado um pouquinho mais dentro das veias das pernas e aumente a pressão. Nesse momento, com o aumento da pressão, sobrecarrega essa parede, essa veia, e logo com o aumento do número de gestações, essas veias das pernas vão ficando doentes e aí surgem as varizes. Uma terceira causa, podemos citar a genética. Quem nunca ouviu falar que diversas pessoas falam por aí que tem parentes, pais, mães com varizes e que alguns filhos apresentam varizes. Então, sim, genética é um fator importante. Cerca de 40 a 50% dos pacientes filhos de pais com varizes terão varizes. Outra causa importante são os anticoncepcionais, são os hormônios, a reposição hormonal. Em torno de 40 a 50% das mulheres que fazem essa reposição vão ter varizes. Então não são todas, não precisa ter medo dos hormônios, mas em alguns casos as varizes aparecerão. Obesidade, podemos listar aí como a quinta causa. A obesidade é semelhante à gravidez. O aumento do tamanho da barriga faz com que a pressão sobre essas veias que fazem o retorno do sangue para o coração acumule o sangue nas pernas e essas veias das pernas não suportam essa sobrecarga, aumentando. Olá, hoje eu quero falar com vocês sobre as principais causas de varizes nos membros inferiores. Vou listar 8 causas. Vamos lá. Número 1, sexo feminino. Sabe-se que 2/3 de todas as pessoas que apresentam varizes são do sexo feminino. Está relacionado a uma parede da veia mais fina, mais delgada, mais frágil. Com isso, aumento de pressão por diversas causas, inclusive que eu vou listar aqui, faz com que essa veia ela sofra, se dilate e com o tempo passe a ter a doença. Número 2, a genética. Quem nunca ouviu falar que filhos de pais com varizes terão varizes? É para todo mundo? Não. Mas a genética é importante? Sim, a genética é importante. Sabe-se que em torno de 40 a 50% dos filhos de pais com varizes terão varizes. Número 3, hormônios. Todas as mulheres que fazem uso de anticoncepcional ou reposição hormonal terão varizes? Não. Os dados que se tem, em torno de 40 a 50% das mulheres que fazem uso de anticoncepcionais terão algum tipo de vasinho, desde aqueles mais fininhos até varizes propriamente ditas. Número 4, gravidez. Sabe-se que Número 4, gravidez. Sabe-se que a partir da terceira gravidez há um aumento expressivo das varizes nessas mulheres. E por que isso ocorre? Pelo seguinte fato: no último trimestre de gravidez, o útero cresce bastante. O crescimento do útero comprime a principal veia que faz o retorno do sangue das pernas para o coração, a veia cava inferior. Com isso, o sangue se acumula dentro das veias das pernas, aumenta a pressão e a veia se dilata. Com o passar das gravidez, a veia torna-se doente e isso gera varizes. Número 5, gravidez. Número 5, obesidade.
A obesidade, semelhante à gestação, ela comprime a veia pelo aumento do tamanho do abdômen e isso leva a uma sobrecarga venosa, levando ao surgimento das varizes. Número 6, trombose. O que é a trombose? É a formação de um coágulo, de uma pedrinha de sangue dentro da veia, numa veia que não deveria ter. Número 6, trombose. Número 6, trombose. O que é a trombose? É a formação de um coágulo dentro da veia, de uma veia saudável que não deveria ter esse coágulo ali. Logo, a formação de um coágulo entope a veia. E semelhante aos processos anteriores, esse entupimento da veia faz com que o sangue não consiga subir de maneira eficaz para o coração. Acumula na região, aumenta a pressão e pode gerar as varizes. Número 7, trabalho em pé. Pessoas que trabalham longos períodos em pé fazem com que... Número 7, trabalho em pé. Pessoas que trabalham longos períodos em pé Número 7, trabalho em pé. Profissionais que trabalham longos períodos em pé. Número 7, trabalho em pé. Profissionais que trabalham longos períodos em pé têm em suas veias um aumento da pressão por longos períodos também. Isso faz com que haja uma sobrecarga nessa parede. Logo, com o tempo, há a formação de varizes nessa região. E número 8, o envelhecimento. O envelhecimento faz com que as paredes... Número 8, o envelhecimento. Número 8, o envelhecimento. Não é só por fora que a gente envelhece, nossas veias também envelhecem. E esse envelhecimento faz com que a elasticidade delas seja perdida ao longo do tempo. Logo elas suportam menos pressão, menos sobrecarga e as varizes vão aparecendo. E o que você pode fazer diante desse cenário? E o que você pode fazer diante desse cenário de tantos fatores de risco? Manter o peso próximo ao normal e praticar atividade física. É o melhor que você pode fazer para evitar esse tipo de doença. Fica a dica.